Meu Deus. Professor? Abram aí, então, galerinha, em Ciências, na página 23. Está aberta. Professor, né? Na verdade, vamos começar na 22, tá? Porque a 22, a tia pediu para vocês lerem na quinta-feira, né? Para a gente trocar umas ideias aí hoje. Esse capítulo 6, ele vai falar para nós sobre ambiente e sustentabilidade. E para começar, nós temos aí a imagem de um pássaro, né, sobrevoando aí uma cidade. E temos um trecho de uma história escrita por Paula Saldanha que conta a viagem do passarinho Tuk-Tuk em busca da pequena praia onde ele nasceu. Então vamos ver esse trecho aí. Tuk-Tuk olhava para o horizonte e não via sua prainha. Essas praias eram bem diferentes, eram grandes, sem mato, e quando o Tuk-Tuk percebeu, estava no meio de uma porção de gente, gente até não acabar mais. Era gente na areia, era gente no mar, era gente numas estradas pretas cheias de coisas muito altas, só não tinha floresta. Então, olha só, galerinha, analisando aí essa imagem, analisando esse trecho aí do texto que nós lemos, da história que nós lemos, primeiro, descreva o ambiente observado pelo passarinho Tuk-Tuk. O que ele observou aí nessa imagem e nessa parte do texto da história que nós lemos? Uma cidade como? Uma cidade movimentada com carros, tia. E uma praia São Paulo. Como é que estava a praia? cheia de areia. O que não deveria estar. Cheia de quê? Uma porção de gente, tinha uma porção. Isso. Então nós vimos aí que estava bem diferente, né, do lugar que ele se lembrava. Quando ele falou assim, ó, Tuk-Tuk percebeu que havia gente numas estradas pretas, cheias de coisas muito altas. O que eram essas estradas pretas? Ai, tia. Era o negócio que os carros andam, eu esqueci. A rua, tia. Estrada. Pista. Quando fala que ela estava preta, é por quê? Qual o nome aí dessa rua preta aí? Asfalto. Isso, era o asfalto, né? Que na época que ele nasceu não Estrada. tinha. Quando ele fala de coisas muito altas, o pássaro está se referindo aí, então, o quê? Aos prédios, né? Que estão aí ao fundo da imagem. E quem foi o responsável pela modificação na praia e na floresta e pela construção das estradas? Os humanos. Era um humano, né, tia? Os seres humanos. E o passarinho chamou os seres humanos aí de muita gente, né? De gente. O ambiente observado pelo passarinho Tuk-Tuk é adequado à sobrevivência dele? Por quê? Não, Por não. que não? Por causa que os carros fazem muito barulho e muita poluição, tia. E por causa dos prédios também, porque não tem muitas árvores por aí. pra ele ficar morando. Exatamente. O ambiente ele foi muito modificado, né? Então, sem a vegetação aí, é possível que não tenha os recursos necessários para a sobrevivência do pássaro. Então, galerinha, com esse trecho dessa história, vocês puderam perceber aí que desde que o planeta surgiu, né, desde que os seres humanos existem, eles foram se adaptando aí aos vários tipos de clima, às diferentes condições ambientais. E os seres humanos, eles foram fazendo o quê? Eles foram transformando o ambiente para atender a necessidade deles. Nós já vimos aulas atrás que o ser humano modifica o ambiente para construir moradias, indústrias, abrir estradas, construir pontes, né? Pasto para gado, para agricultura. Então, ele vai modificando o ambiente para questão de sobrevivência, para atender às suas necessidades. Só que a ação dos seres humanos no ambiente nem sempre ela é de forma positiva, porque muitas vezes ele provoca problemas ambientais, né? E nós, por exemplo, um dos problemas que nós causamos
às vezes, sem nem a gente ter nem pensar muito nisso, são os lixos que nós produzimos. Nós já falamos sobre isso também. Quanto mais nós consumimos, mais nós produzimos. O ser humano, ele produz lixo desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Então, o ser humano, às vezes, ele acaba prejudicando também a natureza, nem percebendo, às vezes, que está fazendo isso. Por exemplo, o que que nós já vimos, mas vamos falar mais um pouquinho aí, a poluição. Quando o ser humano polui o ambiente, ele está o quê? Ajudando a destruir a natureza. Uma das principais fontes de poluição, como a tia falou para vocês aqui agora, é o acúmulo de lixo. Né? A gente acorda, já está produzindo lixo. Até a hora de dormir, nós continuamos produzindo lixo. Como assim, tia? Ah, se eu como um biscoito, tem ali o meu lixo para jogar fora. Ah, os restos de alimento, apesar de serem orgânicos e poderem se desfazer com muita facilidade na natureza, são lixo que nós estamos produzindo. Então, é casca de banana, caixinha de leite, sacola plástica que a gente traz aí do supermercado com as compras, né? Garrafa de suco, então a gente produz lixo o tempo todo. E aí, o que que acontece com esse lixo? Quando ele não é descartado de forma correta, quando ele vai somente igual vocês estão vendo aí nessa imagem, ele vai para algum lixão, ele fica ali, ele contamina o solo e a água, né? E outra coisa, vocês também já viram aí, a gente já estudou sobre a poluição da água, então vocês também com certeza já viram aí algum lixo boiando em rio ou na praia, porque o lixo também causa a poluição da água, que também é um problema ambiental muito sério, né? Nós vimos aí, quando nós estudamos sobre a poluição da água, uma parte do mar completa, repleta de lixo, né? E nós temos aí algumas imagens. A primeira imagem a gente está vendo aí um peixe disputando lugar com plástico, né, na água. E o plástico, gente, ele demora vários anos, ele demora aproximadamente 200 anos para se decompor na natureza. Quando ele é jogado nos rios, ele vai acabar chegando nos oceanos, né? E aí vai comprometer também o ambiente. Temos aí várias imagens, então, de poluição aí na água. O solo, essa terceira imagem aí, do ser humano usando agrotóxico ou fertilizante, também vai ajudar a contaminar o solo. Então, detergente, óleo, que são despejados aí pelas nossas casas ou pelas indústrias nos rios, também poluem a água. Os agrotóxicos são também formas de poluírem aí o solo, né? E outra coisa também, nas grandes cidades, que tem muita circulação de veículos, né? Um número de fábricas muito grandes, que lançam muito ar poluente aí na atmosfera, ocorre também o que nós já falamos, a poluição do ar, que é prejudicial à saúde, provoca doenças respiratórias. Vocês até já pesquisaram algumas doenças respiratórias que são causadas pela poluição do ar. E pode causar também o que nós chamamos de chuva ácida. As chuvas ácidas, olha o quadrinho de vocês explicando aí, ó, são ocasionadas pela combinação dos poluentes da atmosfera com a água das nuvens que se precipita em forma de chuva. Então, nós temos até uma imagem aí de uma estátua que foi danificada pela chuva ácida em São Paulo. Então, toda essa poluição do ar pode causar também a chuva ácida, além dos problemas respiratórios que nós já estudamos. Um outro problema também muito grande, ele é associado também aí à poluição do ar, é a intensificação do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Um fenômeno natural responsável pela manutenção da temperatura adequada para a existência dos seres vivos na Terra. Como assim, tia? Nós já vimos que a atmosfera ela é formada por vapor d'água e uma camada de gases. E entre esses gases estão o gás metano e o gás carbônico, que são chamados de gases do efeito estufa. Esses gases, eles recebem esse nome porque eles têm a capacidade de segurar o calor do sol na atmosfera. Já viram uma estufa? Quem já viu aí pelo menos uma imagem de uma estufa de planta? Que geralmente são tipo casas de vidro, né, ou de algum outro material que eles colocam em cima da... Então, ali a gente chama de estufa, né? Por quê? O calor do sol entra ali
pelos vidros, né? E depois aquele ambiente ali dentro, aquela estufa, ela fica aquecida, a temperatura lá vai ficar adequada para ajudar no crescimento das plantas. O efeito estufa é a mesma, o natural, né? Ele é importantíssimo para nós, por quê? Sem o efeito estufa, a temperatura na Terra durante a noite ia ficar tão baixa que não seria possível ter vida no nosso planeta. Então, o efeito estufa, ele é do bem. O problema é o excesso. Como assim? O que acontece no efeito estufa? A radiação do Sol chega até a superfície do nosso planeta e o efeito estufa, ele trabalha para manter a nossa Terra aquecida. De forma natural, ele que permite a vida na Terra. Por quê? É como se ele fosse um cobertor natural. Ele mantém o planeta Terra aquecido. Porque se não tivesse o efeito estufa, seria muito frio e não ia possibilitar a vida na Terra, né? Então, só o que acontece? Quando é de forma natural, ele é do bem. Quando a tia falou assim, o problema é o excesso. Por quê? Porque quem piora o efeito estufa são as próprias ações do ser humano. O ser humano ele tem ajudado aí a desequilibrar esse processo. Como? Com desmatamento, queimadas, depósito de lixo, a queima de combustível das indústrias, né, dos carros. Então, várias atividades humanas aí, quando nós falamos lá de comprar muita coisa, porque o acúmulo de lixo faz aumentar a quantidade desses gases, então vai aumentar o efeito estufa. Queimar florestas, produzir alimentos, colocar uma indústria para funcionar, essa maior quantidade de gases poluentes liberadas na atmosfera aí vão intensificar o efeito estufa. Ou seja, vai aumentar o efeito estufa. E com a intensificação do efeito estufa, mais calor vai ser retido na atmosfera. É como se a gente pegasse aí, o efeito estufa é como se fosse um cobertor, né, que protege aí, que segura o calor para o planeta Terra. É como se nós aumentássemos, então, aí a quantidade de cobertores e vai acabar ficando o quê? Muito quente. Vai acontecer o aquecimento global, que aí já é um problema. Quando a gente fala do aquecimento global, já é um problema. Por quê? Quando tem essa quantidade de calor maior aprisionada, ou seja, quando aumenta o efeito estufa, né, começam a ocorrer mudanças climáticas na Terra. E aí pode trazer várias consequências para os seres vivos. Olha só, nós temos aí 3 exemplos para vocês terem uma ideia aí. Primeiro, aumento do nível do mar. Se a temperatura, se o efeito estufa, se a gente continuar poluindo o ar, a quantidade de dos gases do efeito estufa vão aumentar, então vai ficar cada vez mais quente. Com a temperatura mais alta, o que pode acontecer? O derretimento do gelo das calotas polares, que a gente vê lá no polo, né, do nosso planeta. E aí, o que acontece se esse gelo derreter? Vai aumentar o nível das águas do mar. E aí pode provocar enchentes, algumas pessoas podem perder, né, vidas. Exatamente. E se a temperatura da Terra continuar aumentando, então muitas regiões costeiras, ou seja, aquelas que moram perto, aquelas regiões perto do mar, elas vão ser inundadas e milhões de pessoas vão ter que deixar suas casas ou perderem a vida, igual o Murilo falou para nós aí, né? Uma outra coisa que acontece é a mudança no clima, mudanças severas, ou seja, mudanças profundas. O aquecimento global, ele pode provocar o aumento da quantidade de chuvas, invernos mais quentes, verões mais secos, tempestades, inundações e secas cada vez mais frequentes. Essas mudanças podem interferir no ciclo de vida de várias espécies de animais e plantas, até mesmo na agricultura. Vocês estão vendo aí do lado uma imagem de um solo todo rachado, completamente seco. Então, tudo isso aí, gente, toda essa mudança também no clima é por causa do aquecimento global, por causa da intensificação do efeito estufa. E ainda pode acontecer o quê? A extinção de seres vivos. Essas mudanças climáticas, elas podem afetar
né? Os seres vivos em todo o mundo. Igual a gente já viu também os ursos polares, as focas, porque eles já vêm sofrendo aí com o degelo. Então já tem gelo derretendo, eles já estão começando a perder o habitat natural deles. Então corre o risco de entrar em extinção. Então, olha só, quando nós falamos... Atrasados, meus animadores estão atrasados. Não tem vídeo para essa semana. Então, são perguntas. O que te levou a esconder mensagem? Oh, meu Ó, Deus, tem alguém com o som ligado aí de jogo e tá atrapalhando aqui, tá bom? Então, olha só, galerinha. Então, todos esses problemas aí são causas... Voltou. Então, antigamente... Deixa eu ver aqui quem é. Eu acho que é o seu, Ana Lu. Então, olha só, são causados aí todos esses problemas ambientais. Então, tá bom, desculpa aí, porque o seu estava aparecendo para mim aqui, um sinal de que o som estava vindo dele. Então, olha só, todas essas mudanças aí, se o homem continuar, né, se ele continuar com essa, poluindo, continuar só aumentando, né, no caso, essa produção de gases, nós vamos cada vez mais passar por tudo isso, de mudanças no clima, aumento do nível do mar, todos esses problemas aí, vai ficar também cada vez mais quente. Na página 27, nós temos uma parte aí da ciência em ação, que a tia vai falar para vocês aqui, e depois, quem tiver em casa aí, vai tentar fazer e falar para nós como foi, tá? Nós temos aí dizendo o quê? Que o efeito estufa é um fenômeno natural, imprescindível, ou seja, ele não pode faltar para a existência da vida no nosso planeta. Nós já falamos lá que se não tivesse o efeito estufa, não teria vida no nosso planeta, porque ele que mantém a Terra aquecida num clima onde dá para a gente viver, né? Por causa dele, as temperaturas da Terra ficam mais amenas, assim como ocorre em uma estufa de plantas. A experiência que tem para vocês fazer aí, o experimento, é exatamente sobre uma estufa de plantas. Olha o que pede para você fazer: pegar uma tampa de caixa de sapatos, um pedaço de plástico para colocar ali em cima da tampa. Aí você vai pegar uma porção de terra que dê para tampar essa tampa de caixa de sapatos, dê para cobrir, né? E uma garrafa PET de 2 litros, um borrifador com água. Você vai forrar a tampa da caixa de sapatos com plástico. Com a ajuda de um adulto, aí vai cortar o fundo da garrafa PET, porque você vai usar só a parte de cima dela, né? Vai colocar a terra dentro da planta e espalhar umas sementes. Pode ser qualquer tipo de semente que você tiver em casa, até com alguma semente de alpiste eu já fiz. E aí depois você vai cobrir algumas sementes com a garrafa PET virada para baixo, né, deixando a tampa ali para cima e colocar em um local que receba a luz do sol. Não precisa ser exatamente onde bate sol, mas tem que receber a luz do sol. Todos os dias você vai regar com o borrifador e depois de regar, vai cobrir as sementes com a garrafa PET novamente. Então você levanta a garrafa PET, vai borrifar água e vai colocar de novo a garrafa PET. E aí, gente, olha só, o que que acontece? Analisem essas imagens aqui, ó. Aqui está as sementes, como elas ficaram fora da garrafa PET. E aqui dentro da garrafa PET, dá para ver como é que elas ficaram? Dá para ver na imagem? Então, depois de alguns dias, vocês vão observar isso aí. O que que acontece? As sementes que ficaram cobertas pelas garrafas PET, o que que aconteceram com elas? Elas cresceram. Sim, elas estão juntas ali na mesma terra, mas olha só, como estão as sementes que estão fora da garrafa, né? O que que Elas estão aconteceu? pequenininhas. Exatamente. E as que estão dentro da garrafa, que estão cobertas? Estão mais crescidas. Isso. Elas cresceram mais, ó, as que estão aqui dentro do efeito estufa, elas cresceram mais do que as que estão descobertas, né? E isso aconteceu, gente, porque a garrafa PET, ela funcionou aí como uma estufa, mantendo a umidade e a temperatura mais altas no seu interior. Então, para isso que serve uma estufa de plantas. E é isso que a tia quer que vocês entendam sobre
o efeito estufa, que ele permite que a gente tenha vida no planeta Terra. Ele vai permitir para nós uma temperatura onde a gente consiga sobreviver, ok? Então, só não pode o ser humano continuar acabando com o meio ambiente, né, poluindo o ar, porque senão aí vai intensificar o efeito estufa e vai ficar impossível sobreviver no nosso planeta, ok? Na página 28, nós começamos a falar ali sobre alguns animais entrarem em extinção. E aí, na página 28, fala para nós sobre o esgotamento dos recursos naturais e destruição da biodiversidade. Ou seja, o homem ele vai explorando tantos recursos naturais e, às vezes, com tanta falta de cuidado, né, com a natureza, que ele vai acabar provocando muitos danos ao ambiente. Ó, a erosão do solo, né, a destruição dos habitats naturais desses animais, a extinção de plantas e animais, poluição da água, do ar, do solo, que a gente já estudou. Os desmatamentos e as queimadas, eles são realizados o quê? A gente já viu que às vezes o homem ele derruba ou ele queima alguma parte da floresta para produzir e para plantar, né? Para criar pastos para gado, para agricultura, para criar alguma indústria, abrir estradas. Só que o que acontece também? Olha a primeira imagem. A retirada da cobertura vegetal deixa o solo exposto à ação da chuva e do vento. Quando nós falamos lá, porque quando tem a vegetação, as raízes se entrelaçam por debaixo do solo, então elas deixam o solo mais firme, evitando a erosão. Então, se o homem desmata, o solo vai ficar exposto ao vento, à chuva, né? E pode causar aí também a erosão. Outra coisa aí do lado, nós estamos vendo uma imagem de quê aí do outro lado, gente? Um animal morto. Exatamente. Então, olha só, a destruição aí do ambiente natural, a caça ilegal, o tráfico de animais, igual vocês já assistiram aquele filme, todo mundo já assistiu o filme Rio, né? De quando alguns homens lá, eles capturavam alguns animais na floresta para traficar esses animais, para venderem até que a arara azul, né? É o exemplo para nós lá do animal em extinção. Então, quem são os responsáveis pela extinção da espécie de Ser animais? humano. Exatamente, por causa da caça ilegal e do tráfico de animais. E aí, na página 28, vocês não vão fazer isso hoje, porque a tia colocou para vocês fazerem na próxima aula de ciências de vocês, que é quinta-feira. Mas vocês vão fazer essa pesquisa aqui, ó. Com a ajuda de um adulto, pesquise outras 10 espécies brasileiras que também estão ameaçadas de extinção. Pode ser tanto da fauna quanto da flora, tá? E depois escreva na linha abaixo, ok? Então, vocês vão fazer essa lista aí, para a gente depois conversar sobre elas na próxima aula. Ok. Podemos seguir? Sim. Na página 29, nós temos aí a ciência em ação que vai falar sobre a mata ciliar, que é um assunto que provavelmente vocês já viram. Quando nós falamos de mata ciliar, esse nome é por causa dos cílios que nós temos. Qual é a função dos cílios nos nossos olhos? Quem sabe nos dizer? De proteger de partículas de sujeira nos nossos olhos. Exatamente, ele protege os nossos olhos, exatamente, disso mesmo. Então, olha só, nessa imagem que vocês estão vendo aí, é parte do Rio Negro, né, que fica localizado na Amazônia. Perceberam que temos vegetação nas duas margens, do lado aqui, ó, do rio? Essa faixa de floresta que existe ao longo dos cursos de água é chamada de mata ciliar e responde diretamente pela qualidade da água. Por que a mata ciliar é importante? Porque ela evita que o solo sofra erosão e também serve de barreira para a entrada de lixo. Olha só, galerinha, vejam essa imagem aqui embaixo. Desse lado esquerdo aqui, nós temos mata ciliar, ou seja, nós temos aí as árvores, a vegetação na margem do rio. O outro lado aqui, na parte direita, nós não temos, só tem solo.
Então, o que que acontece? A mata ciliar, ela protege a margem dos rios da erosão e também serve de barreira para a entrada de resíduos, para a entrada de lixo. Igual foi a Ana Lu que falou para nós aí dos cílios, né? Ele protege os nossos olhos de partículas. Da mesma forma que os cílios protegem os nossos olhos, a mata ciliar protege as águas dos rios. O que que acontece aqui do lado direito? Quando não tem vegetação, quando o solo está exposto. O solo fica desprotegido e sofre erosão. Esse solo da margem, assim como o lixo, o que que vai acontecer com eles? Eles vão ser carregados para dentro do rio quando vierem as águas da chuva. Então, é muito importante essa vegetação, a mata ciliar, né, para proteger os nossos rios. Olha só, observe essas duas imagens aqui, que não tem no livro de vocês, ó. Quando nós falamos de erosão, tá vendo aqui, ó, todo esse buraco aqui, ele foi causado por quê? Aqui não tem vegetação no solo. Ó, então, como não tem vegetação, o solo ficou desprotegido, da mesma forma aqui, ó. Essa margem do rio aqui está sem vegetação. Então, quando vierem a chuva, tanto o lixo vai ser carregado para as águas, né? E também aqui pode acontecer a erosão do solo. Olha só, gente, eu quero que vocês foquem aqui nessa segunda imagem aqui, ó. Uma das maneiras de proteger o solo da ação erosiva das águas é a cobertura vegetal. Quando a tia está sempre falando para vocês sobre as raízes se entrelaçam debaixo do solo. Olha aqui, a gente costuma ver a árvore, lógico, só por cima, mas olha como fica debaixo do solo. Isso tudo aqui, ó, são as raízes dessa árvore. Agora, se tivermos uma árvore do lado da outra aqui, então esse solo todo vai ficar cheio de raízes e não vai ter como sofrer erosão quando vierem as águas da chuva. Ok? Ok. Alguém quer comentar alguma coisa até aí? Não. Não. Ok, uma outra atividade Tô que de a página... Ok, uma outra atividade que a página 30 traz para vocês é sobre a mata ciliar. Então, olha só. Nós temos aí, ó, o que que vocês precisam fazer para investigar a importância da mata ciliar para os cursos de água? 2 recipientes retangulares, pode ser embalagem de leite, aí vocês vão cortar só uma parte, né, da lateral da caixa de leite. Uma forma para apoio, que pode ser uma forma de bolo. Um regador, que é para simular a chuva, para fazer de conta aí que está chovendo. Terra, um pouco de grama e água. O que que tem que ser feito? Coloque a terra em um dos recipientes e no outro organize a grama. Incline os 2 recipientes da mesma maneira, tendo a forma como apoio. Regue os 2 recipientes com e sem grama e observe o que aconteceu. Tá? Eu acho que esse aí dá para todo mundo fazer em casa. Dá para vocês fazerem essa experiência aí, para vocês perceberem a importância. O que que você vai ter que fazer? Quando você for regar, você vai ter que levantar um pouquinho a forma de um lado só, para ela ficar um pouco inclinada. Aí, quando você for jogar água, você vai perceber o que vai acontecer com o solo, que tem a planta, que tem a grama, e com o solo que não tinha nada, que estava desprotegido. Ok? Então, eu vou passar para vocês fazerem na próxima aula, depois vocês vão me falar o que que aconteceu, tá bom? Na página 31, nós temos uma obra de arte aí, do artista alemão Karl Walter, né, que mostra alguns efeitos da ação humana na natureza. Quero que vocês observem, e aí nós vamos fazer agora essa atividade. Primeiro, eu quero que você observe aí essa obra dele aí. O que está acontecendo aí? Os animais estão fugindo da água suja, poluída. Exatamente, Murilo. Ó, Murilo já respondeu a letra A para nós. Descreva a paisagem representada na obra. Ele falou o quê? Que os animais estão fugindo da água poluída. É exatamente isso. Olha lá. Nós temos aí, ó, os animais embaixo aí, olha a carinha de tristeza, gente, deles, né? Fugindo lá em cima.
vem uma onda de lixo e poluentes. Então, eles estão fugindo aí dessa onda de lixo que está surgindo aí. Podem anotar aí, cada um pode colocar a sua resposta do seu jeitinho, tá? Mas a ideia é essa, que eles estão, os animais, que essa obra, ela mostra um ambiente marinho, onde os animais estão fugindo da onda de lixo. Oi. Tia, mas sabe o que que também parece? Hum. Também parece que um barco foi quebrado, tá saindo esses barris de óleo, essas coisas. Essa aí, na verdade, representam os poluentes mesmo, né? A gente já estudou, às vezes, sobre esgoto, que é jogado diretamente, né, na água. Tia, posso dar uma dica? Pode. Rio Tietê. Hã? Rio Tietê. Ah, sim. Uhum. Pesou que só. Pois é. E a letra B, gente? O ambiente retratado na obra é adequado à vida dos seres vivos marinhos? Não. Por quê? Não, Tem que justificar a resposta. Porque tem Tia, muito eu acho porque que essas poluentes aí demoram muito tempo para decompor qualquer coisa aí. Então, o que que faz? Eles podem sufocar, esses lixos aí, pode até matar eles, então não é muito adequado para o ambiente. Exatamente. Não é porque essa água poluída aí, ela vai desequilibrar, exatamente isso aí que Riele falou, vai desequilibrar o ambiente e causar a morte dos seres vivos. Cada um também vai colocar a sua resposta do seu jeitinho aí. Já vai dar um tempinho, quando vocês terminarem, vocês avisam. Mas é basicamente isso aí mesmo, porque a água poluída, né, vai desequilibrar o ambiente, vai matar aí os seres vivos. Quem for terminando vai dando um joinha pra ti aí, tá? Acabei. Podemos ir para a letra C, então? Não, tia, peraí. Tá, tia, vai esperar. Quem quiser terminar e ler a sua resposta também, tá? Pode ficar à vontade. Não entendi assim. Já vai explicar agora. Ônibus. É ônibus? Será que é ônibus? Tá encerrado? Vamos para a letra C, então? Vamos lá. O que pode ter causado a situação representada na obra? O que pode Tia, ter pra causado mim, essa situação? Pode então, falar. foi o mau descarte de lixo, tia. Pode ter sido o mau descarte do lixo que pode ter acabado aí. Exatamente, exatamente. O descarte incorreto do lixo, quem fez isso? O ser humano. Exatamente. O descarte incorreto do lixo pelo ser humano. Exatamente isso aí. Ramone. Tudo bem? Eita, Murilo. Podemos seguir? Calma aí. E aí, galerinha, podemos? Podemos. A próxima página, a tia vai ler o texto com vocês e eu quero que vocês prestem atenção em 3 coisas. Primeiro, vocês vão precisar de um lápis amarelo, um verde e um vermelho, tá? A tia, eu vou só marcar com lápis. Hoje não vai ter como só marcar com lápis, porque são 3 cores, porque a gente vai ter que fazer 3 coisas diferentes, tá? Então, olha só, a tia vai ler o texto com vocês. Eu quero que vocês prestem atenção. Tia, qual é as cores mesmo? Amarelo, verde e vermelho. A tia quer que vocês prestem atenção aí
em três coisas. Primeiro, a parte que vai falar das causas das mudanças do clima, né? A parte que tem as consequências dessas mudanças, ou seja, por que que essas mudanças vão acontecer, estão acontecendo. E eu quero também que vocês observem aí o que é preciso fazer para reduzir a emissão de gases na atmosfera, tá? Essas três partes. Então, vamos lá. O texto a seguir apresenta informações sobre as mudanças climáticas. Leia-o com atenção. As mudanças climáticas, por exemplo, foram tema de debate. Elas podem levar a problemas na produção de alimentos e provocar desastres naturais, entre outras consequências. De acordo com os cientistas, essas alterações no clima estão sendo provocadas pelos seres humanos, pois estamos lançando na atmosfera gases, como o gás carbônico e o metano, que acabam por provocar o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura média do planeta Terra. Para evitar que as mudanças climáticas se tornem um grande problema, pesquisadores chegaram à conclusão de que a temperatura da Terra não poderia aumentar mais que 2 graus Celsius. A tecnologia sozinha não irá resolver o problema climático. Mudar os padrões de consumo, por exemplo, também é muito importante. Mesmo com muitos avanços na ciência, é preciso que cada um faça a sua parte no esforço de salvar o planeta. Ok. A primeira coisa que eu quero que vocês encontrem no texto. E vocês vão pintar aí de amarelo. O trecho que apresenta as causas das mudanças climáticas, ou seja, por que estão acontecendo essas alterações no clima. As Encontre mudanças. pra mim no texto. Tia, eu acho que eu já. Quem encontrou? Por que estão acontecendo essas achei, alterações? tia. Fala, aonde está, Riele? De acordo com os cientistas, essas alterações no clima estão sendo provocadas pelos seres humanos, pois Ok, estamos é isso aí lançando mesmo. na atmosfera. Isso. Então, vai aí até o final desse parágrafo. De amarelo. Até aqui, até terra, tia? De acordo até Exatamente. terra? Aham. Então, tá bom, vamos lá. Essas alterações no clima estão sendo provocadas pelos seres humanos, pois estamos lançando na atmosfera gases, como o gás carbônico e o metano, que acabam por provocar o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura média do planeta. Esse trecho aí apresenta as causas das mudanças do clima. Ok aí? Ok. Agora eu quero que vocês encontrem aí no texto a parte que fala quais são as consequências dessas mudanças climáticas. O que acontece? O que acontece com essas mudanças climáticas? O que pode acontecer? Essa parte aqui, ó, tia. Pode Em falar. cima do amarelo. Isso, lê para nós aí então, o que pode acontecer? As mudanças Kit, eu também achei. climáticas podem levar a problemas na produção de alimentos e provocar desastres naturais, entre outras consequências. Exatamente. Então, vamos aqui, ó. Elas podem levar a problemas na produção de alimentos e provocar desastres naturais. Ah, desculpa, gente, esse aqui é de verde, tá? Não é vermelho, não. Verde. Elas podem levar a problemas na produção de alimentos e provocar desastres naturais, entre outras consequências. Agora, de vermelho, nós vamos marcar o que é preciso fazer para reduzir a emissão de gases. Isso aí. Lá no finalzinho do último parágrafo que ela já falou para nós, ó. Mudar os padrões de consumo, por exemplo, também é muito importante. Mesmo com os avanços da ciência, é preciso que cada um faça a sua parte no esforço de salvar o planeta.
Muito bem. No número 3, você vai desembaralhar essas letras e descobrir alguns problemas ambientais causados pelas atividades realizadas pelo ser humano. Oi? Eu já sei como é que eu posso falar? Pode. A A primeira, qual é o é problema? a poluição. Isso. A segunda é aquecimento Aquecimento global. global. Aquecimento E a global. terceira é a extinção dos seres vivos. Isso aí, arrasaram. Poluição, aquecimento global e extinção dos seres vivos. Beijo, queijo, gente. Até amanhã na nossa aula. Beijo. Tchau. 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 Tenha um bom dia. Dá tchau, Lu.